Você sabia que algumas das plantas mais comuns vendidas em viveiros e lojas de jardinagem podem se transformar em verdadeiras ameaças para o seu jardim, sua casa e até mesmo para a saúde da sua família? Pois é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Muitas pessoas cultivam essas espécies achando que estão embelezando seus espaços, quando na verdade estão criando problemas sérios que podem levar anos para serem resolvidos, e em alguns casos podem até ser irreversíveis. Estamos falando de plantas que possuem sistemas radiculares devastadores, capazes de destruir estruturas de concreto. Espécies com toxinas letais que representam perigo real para crianças e animais de estimação. Vegetações invasivas que se espalham como pragas, sufocando tudo ao seu redor e transformando um belo jardim em um verdadeiro campo de batalha. E o mais assustador, muitas delas parecem completamente inofensivas à primeira vista. São bonitas, charmosas, frequentemente recomendadas como ornamentais, mas escondem um lado obscuro que poucos conhecem até que seja tarde demais. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você aprende tudo sobre jardinagem consciente, cultivo seguro e como criar um espaço verde realmente saudável, sem armadilhas ou surpresas desagradáveis. Agora prepare-se, porque após este conteúdo, sua visão sobre plantas ornamentais mudará completamente. 1. Era inglesa, Hedera helix, a trepadeira que devora tudo. Vamos começar com uma das plantas trepadeiras mais populares do mundo e também uma das mais destrutivas quando cultivada sem os devidos cuidados. A era inglesa é aquela planta elegante de folhas verdes brilhantes que você vê cobrindo muros antigos, fachadas de casas históricas e paredes de jardins europeus. Ela tem um charme inegável, uma aparência clássica que remete a castelos e propriedades aristocráticas. Mas por trás dessa beleza romântica esconde-se uma verdadeira máquina de destruição. A era inglesa possui raízes aéreas especializadas, chamadas de haustórios, que funcionam como ventosas extremamente poderosas. Essas estruturas se fixam em qualquer superfície porosa, tijolos, rebocos, madeira, até mesmo em cascas de árvores vivas. Uma vez aderidas, começam a penetrar nas microfissuras e rachaduras, expandindo-se conforme a planta cresce. Com o tempo, essas raízes literalmente racham paredes, desprendem reboco, destroem sistemas de impermeabilização e podem até comprometer a estrutura de muros mais frágeis. O crescimento da era inglesa é incrivelmente rápido. Em condições ideais, ela pode crescer até 60 centímetros por ano, formando uma massa densa de folhagem que impede a circulação de ar e retém umidade nas superfícies. Isso cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento de fungos, mofo e a deterioração acelerada de materiais de construção. Se ela começar a subir em uma árvore, o resultado pode ser ainda mais dramático. A era forma um manto tão espesso sobre a copa que bloqueia a luz solar, impedindo a fotossíntese e eventualmente matando a árvore hospedeira por sufocamento. Além disso, a era inglesa é uma planta extremamente competitiva. Suas raízes no solo formam uma rede densa que monopoliza água e nutrientes, deixando outras plantas sem recursos para sobreviver. Ela também libera substâncias alelopáticas, compostos químicos que inibem o crescimento de outras espécies vegetais ao seu redor, garantindo seu domínio absoluto sobre o território. Remover uma infestação estabelecida de era inglesa é uma tarefa hercúlea. As raízes aéreas deixam marcas permanentes nas superfícies e frequentemente levam consigo pedaços de reboco ou tinta quando arrancadas. As raízes subterrâneas precisam ser completamente extraídas, pois qualquer fragmento deixado para trás pode regenerar uma nova planta. Em muitos casos, proprietários precisam recorrer a herbicidas potentes e aplicações repetidas ao longo de meses ou até anos para conseguir erradicar completamente a planta. Alternativas seguras. Se você deseja uma trepadeira ornamental, opte por jasmim dos poetas, primavera anã, cultivares menos agressivas, sapatinho de judia ou até mesmo maracujá ornamental. Essas espécies oferecem beleza sem o risco destrutivo da era inglesa. 2. Bambu dourado, Philostatias aurea, o invasor subterrâneo. O bambu desperta fascínio em muitas pessoas. Sua estética oriental, o som relaxante das folhas ao vento, aquela sensação de paz e harmonia que transmite, tudo isso faz com que muitos jardineiros amadores sonhem em ter um bambuzal no quintal. O bambu dourado, com seus comos amarelo-dourados e crescimento vigoroso, é particularmente popular.
Mas aqui vai um aviso que pode economizar milhares de reais e incontáveis dores de cabeça. Esta é provavelmente uma das piores escolhas que você pode fazer para um jardim doméstico. O bambu dourado pertence ao grupo dos bambus corredores, que se distinguem dos bambus entouceirantes por seu sistema de rizomas extremamente agressivo. Enquanto bambus entouceirantes crescem em moitas compactas e controláveis, os bambus corredores desenvolvem rizomas subterrâneos que se espalham horizontalmente a velocidades surpreendentes. Alguns estudos documentaram crescimento de até 40 centímetros por dia em condições ideais. Esses rizomas são verdadeiras ferramentas de engenharia natural. Eles são duros, afiados na ponta e capazes de perfurar barreiras surpreendentemente resistentes. Existem relatos documentados de rizomas de bambu atravessando membranas de impermeabilização, rompendo tubulações de PVC, levantando calçadas de concreto e até emergindo através de asfalto. Uma vez que começam a se espalhar, eles não respeitam limites de propriedade, cercas ou qualquer outra delimitação que você imagine ter estabelecido. O problema se agrava porque os rizomas crescem a profundidades de 15 a 30 centímetros abaixo da superfície, tornando-os praticamente invisíveis até que brotos começam a aparecer, frequentemente a metros de distância da planta-mãe. Quando você finalmente percebe que o bambu invadiu o jardim do vizinho, o canteiro de flores ou está emergindo no meio do seu gramado, o sistema de rizomas já estará tão extenso que a remoção se tornará um projeto de escavação em grande escala. Casos extremos de infestação por bambu dourado exigiram o uso de retroescavadeiras para remover completamente o sistema radicular. Proprietários relatam custos de remoção que chegam facilmente a dezenas de milhares de reais, incluindo reparos em estruturas danificadas, tubulações comprometidas e reconstrução de calçadas. Em algumas jurisdições, permitir que bambu invasivo se espalhe para propriedades vizinhas pode até resultar em processos judiciais. Se você absolutamente deseja cultivar bambu, existem apenas duas abordagens seguras: usar exclusivamente espécies entouceirantes, como Bambusa gracilis ou Bambusa textilis, ou instalar barreiras anti-rizoma adequadas. Essas barreiras devem ser de polietileno de alta densidade com pelo menos 3 milímetros de espessura, instaladas a uma profundidade mínima de 60 a 80 centímetros, com as bordas sobressaindo 5 a 10 centímetros acima do solo para evitar que rizomas pulem por cima. Mesmo assim, inspeções regulares são essenciais. Alternativas seguras. Para aquela estética oriental sem os riscos, considere bambus entouceirantes nativos ou asiáticos controlados, cana da Índia ou mesmo plantas como dracenas e helicônias oferecem verticalidade e movimentos semelhantes. 3. Lírio do brejo, beleza que sufoca. À primeira vista, o lírio do brejo parece a planta ornamental perfeita. Suas flores brancas e perfumadas são espetaculares, lembrando borboletas pousadas sobre hastes elegantes. A folhagem exuberante cria um efeito tropical impressionante. É uma planta que desperta admiração imediata e frequentemente ganha elogios de visitantes. Mas essa beleza esconde uma natureza invasiva tão agressiva que a espécie é considerada uma das piores plantas invasoras em ecossistemas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. O lírio do brejo se reproduz através de rizomas carnosos que crescem horizontalmente sob a superfície do solo, emitindo novos brotos a intervalos regulares. Em condições favoráveis, especialmente em áreas com boa disponibilidade de água, uma única planta pode formar uma touceira de vários metros quadrados em apenas uma seção de crescimento. No ano seguinte, essa touceira pode ter dobrado ou triplicado de tamanho. Em poucos anos, você pode ter literalmente centenas de plantas ocupando uma área que originalmente abrigava um jardim diversificado. O verdadeiro problema é que o lírio do brejo não apenas ocupa espaço, ele ativamente elimina a competição. Suas touceiras densas bloqueiam completamente a luz solar ao nível do solo, impedindo que outras plantas possam germinar ou crescer. O sistema radicular denso monopoliza nutrientes e água. As folhas grandes criam uma camada de serrapilheira espessa que suprime ainda mais qualquer vegetação rival. O resultado final é uma monocultura completa, apenas lírio do brejo, nada mais. Em ambientes naturais, esta planta causou danos ecológicos devastadores. Em várias regiões do Brasil, incluindo partes da Mata Atlântica e áreas de várzea na Amazônia, o lírio do brejo invadiu margens de rios, áreas úmidas e até fragmentos florestais, deslocando espécies nativas e simplificando drasticamente a biodiversidade local. Projetos de restauração ecológica identificaram a erradicação do lírio do brejo como uma das prioridades mais urgentes, mas descobriram que remover a planta é extremamente difícil e trabalhoso. No contexto de um jardim doméstico, permitir que o lírio do brejo se estabeleça é basicamente aceitar que aquela área será dominada
permanentemente por essa única espécie, a menos que você esteja disposto a investir um esforço contínuo e significativo em controle. Isso significa escavação regular para remover rizomas, vigilância constante para arrancar novos brotos e uma batalha sem fim contra uma planta que parece sempre renascer com energia renovada. Alternativas seguras. Para flores brancas perfumadas e aparência tropical, experimente lírios asiáticos em vasos, gardênias, jasmim do cabo ou helicônias de crescimento controlado. Todas oferecem beleza similar sem o comportamento invasivo. 4. Algodoeiro de seda, Calotropis procera, tóxico e indestrutível. Esta planta merece atenção especial por combinar duas características extremamente problemáticas: toxicidade perigosa e resistência quase indestrutível. O algodoeiro de seda é frequentemente encontrado em terrenos baldios, beiras de estrada e áreas degradadas, o que já deveria ser um sinal de alerta sobre sua natureza invasiva. Mas muitas pessoas, encantadas por suas flores rosas e brancas relativamente atraentes e pelas vagens que produzem sementes com algodão, cometem o erro de introduzi-la deliberadamente em seus jardins. O maior perigo desta planta é seu látex branco leitoso, que escorre abundantemente de qualquer parte ferida da planta. Este látex contém uma mistura complexa de toxinas, incluindo glicosídeos cardíacos, enzimas proteolíticas e compostos irritantes. O contato com a pele pode causar dermatite severa, bolhas e queimaduras químicas que demoram semanas para curar. Se o látex entrar em contato com os olhos, pode causar inflamação grave. Se o látex entrar em contato com os olhos, pode causar inflamação grave, dor intensa e potencialmente danos permanentes à córnea. A ingestão é ainda mais perigosa. Todos os tecidos da planta são tóxicos e casos de envenenamento foram documentados em animais domésticos, especialmente cabras, ovelhas e bovinos, e ocasionalmente em humanos, particularmente crianças que brincam com as vagens interessantes. Os sintomas de envenenamento incluem náusea severa, vômitos, diarreia, distúrbios cardíacos e, em casos graves, podem ser fatais. Mas a toxicidade é apenas parte do problema. O algodoeiro de seda é extraordinariamente difícil de controlar ou erradicar. A planta desenvolve uma raiz pivotante profunda que pode se estender vários metros no solo, permitindo que ela acesse água mesmo durante secas prolongadas. Se você cortar a planta ao nível do solo, ela simplesmente rebrotará da raiz. Se você tentar arrancá-la, qualquer fragmento de raiz deixado para trás pode regenerar uma nova planta. Além disso, cada planta produz centenas de sementes equipadas com pelos sedosos que funcionam como paraquedas, permitindo que sejam dispersas pelo vento a grandes distâncias. As sementes germinam facilmente e as mudas crescem rapidamente, estabelecendo-se antes que você perceba. Em ambientes rurais, o algodoeiro de seda é considerado uma erva daninha nociva que compete com culturas e pastagens, e sua erradicação frequentemente requer herbicidas potentes aplicados repetidamente. Alternativas seguras. Se você aprecia flores em tons de roxo e branco, há inúmeras opções seguras e belas: manacá da serra, quaresmeira, tibolchinas diversas ou mesmo hibiscos ornamentais. 5. Mamona, Ricinus communis, mortalmente bela. Chegamos à planta mais perigosa desta lista e possivelmente uma das plantas mais tóxicas cultivadas voluntária ou involuntariamente em jardins residenciais. A mamona é aquela planta grande, de folhas palmadas impressionantes que podem ser verdes ou arroxeadas, com caules robustos e frutos espinhosos característicos. Ela cresce espontaneamente em terrenos baldios por todo o Brasil e muitas pessoas a cultivam deliberadamente por considerar sua folhagem ornamental ou por interesse no óleo extraído das sementes. O que torna a mamona tão perigosa é a presença de ricina, uma das toxinas naturais mais potentes conhecidas pela ciência. A ricina é uma proteína que inibe a síntese de proteínas nas células, levando à morte celular. Está concentrada principalmente nas sementes, mas presente em menor grau em todas as partes da planta. A dose letal para um humano adulto é estimada em apenas 1 a 2 miligramas por quilograma de peso corporal, o que significa que apenas algumas sementes mastigadas e ingeridas podem ser fatais, especialmente para crianças. Os sintomas de envenenamento por ricina são graves e angustiantes: náusea severa, vômitos violentos, diarreia sanguinolenta, cãibras abdominais intensas, convulsões e, eventualmente, falência de múltiplos órgãos.
Não existe antídoto específico, o tratamento é apenas de suporte e a recuperação depende da quantidade ingerida e da rapidez do atendimento médico. Casos fatais são relativamente raros porque as sementes precisam ser mastigadas para liberar a toxina, mas acidentes ocorrem, especialmente com crianças pequenas, que podem ser atraídas pelos frutos coloridos e espinhosos. Além do perigo toxicológico, a mamona apresenta características invasivas problemáticas. Cada planta pode produzir milhares de sementes ao longo de sua vida, e essas sementes permanecem viáveis no solo por anos. Os frutos espinhosos aderem ao pelo de animais e às roupas, facilitando a dispersão. A planta germina facilmente em praticamente qualquer tipo de solo, tolera seca e calor extremos e cresce rapidamente, alcançando vários metros em uma única estação. Uma vez estabelecida, a mamona se autossemeia continuamente, com novas plantas surgindo ano após ano. A remoção é trabalhosa e deve ser feita com extremo cuidado, sempre usando luvas, evitando tocar o rosto ou os olhos e descartando todo o material em sacos plásticos fechados, nunca em compostagem, onde as sementes possam germinar. Por que nunca cultivar mamona? Mesmo considerando seu valor ornamental, os riscos simplesmente não compensam. Com crianças ou animais de estimação, a presença de mamona no jardim é um acidente esperando para acontecer. Alternativas seguras. Para folhagens grandes e dramáticas, considere bananeiras ornamentais, orelha de elefante, Bird of Paradise gigante ou palmeiras de crescimento médio. Como lidar se você já tem essas plantas? Se você identificou algumas dessas espécies problemáticas em seu jardim, não entre em pânico, mas haja com seriedade. A remoção deve ser planejada e executada adequadamente. 1. Avalie a extensão do problema. Antes de começar a remover plantas, entenda completamente quão disseminadas elas estão. Isso ajudará a você planejar o esforço necessário. 2. Use equipamento de proteção adequado. Sempre use luvas resistentes, roupas de manga longa e para plantas tóxicas como mamona e algodoeiro de seda, considere usar óculos de proteção. 3. Remova completamente o sistema radicular. Para plantas com rizomas ou raízes invasivas, é essencial escavar profundamente e remover completamente todos os fragmentos. Qualquer pedaço deixado pode regenerar. 4. Descarte adequadamente. Nunca coloque plantas invasivas ou tóxicas na composteira ou simplesmente as jogue no lixo comum, onde sementes possam se dispersar. Embale em sacos plásticos resistentes, preferencialmente duplos, e descarte com o lixo orgânico regular. 5. Monitore e seja persistente. Após a remoção inicial, continue monitorando a área por meses ou até anos. Novos brotos podem emergir de sementes ou fragmentos de raízes que permaneceram. 6. Considere ajuda profissional. Para infestações extensas, especialmente de bambu ou era que já causaram danos estruturais, a contratação de um profissional de controle de plantas invasivas pode ser o investimento mais sensato. Conclusão: jardim consciente é jardim saudável. A jardinagem é uma das atividades mais gratificantes que existem, uma conexão direta com a natureza, uma forma de embelezar nosso espaço e criar ambientes saudáveis para nossas famílias. Mas, como qualquer atividade que envolve organismos vivos, ela requer conhecimento, planejamento e decisões informadas. As 5 plantas que discutimos hoje não são inerentemente más. Na natureza, cada organismo tem seu papel e seu valor ecológico. O problema surge quando plantas com características agressivas, invasivas ou tóxicas são introduzidas em ambientes inadequados, especialmente jardins domésticos, onde espaço é limitado a estruturas próximas e crianças ou animais de estimação circulam. A boa notícia é que existem literalmente milhares de espécies de plantas ornamentais bonitas, seguras e fáceis de cultivar. Não há absolutamente nenhuma necessidade de correr riscos com plantas problemáticas, quando alternativas superiores estão disponíveis. Pesquise antes de plantar, consulte especialistas locais, visite viveiros confiáveis e sempre priorize a segurança e a sustentabilidade. Lembre-se, o melhor jardim não é necessariamente o mais exótico ou impressionante visualmente. É aquele que traz alegria sem trazer problemas, que enriquece sua vida sem criar riscos e que pode ser apreciado com tranquilidade por toda a família. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com amigos e familiares que também se interessam por jardinagem. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E conte nos comentários, você já teve experiências com alguma dessas plantas? Já enfrentou problemas com espécies invasivas? Sua história pode ajudar outros leitores a evitar os mesmos erros. Cuidar de plantas é realmente um ato de amor, mas amor informado, consciente e responsável. Quanto mais
mais você aprende sobre o mundo verde, mais capacitado você fica para criar espaços verdadeiramente harmoniosos e saudáveis. Continue buscando conhecimento, continue explorando as maravilhas da jardinagem e conte sempre com este canal como seu parceiro nessa jornada. Até o próximo conteúdo e cuide bem do seu jardim com sabedoria e consciência.